Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Anderson Zanqueta. Vamos dar continuidade aqui no nosso curso do VBA, ok? Agora nós vamos começar a avançar um pouco mais e começar a trabalhar criando formulários para que a gente dê mais uma cara de sistema para os nossos projetos aqui no VBA, né? Então, o intuito da agora é a gente avançar nesse capítulo onde nós vamos começar a trabalhar o recebimento de dados, a validação de dados, tomada de decisão que, de acordo com o que a gente informar, vai tomar uma decisão, né? E vai responder ao usuário, dar algum retorno ao usuário, ok? Então, basicamente, o que nós vamos fazer aqui, tá? É aqui um formuláriozinho, bem básico aqui, ó, bem básico, ok? Informe o e-mail, só para vocês começarem a entender aqui a demanda, ok? Então, se gostou da ideia do vídeo, segue a vinheta e me acompanha na sequência. Estou com o meu arquivo aberto, ele tem que ser salvo habilitado para macro, ok? Então já está aqui em cima, ó, videoaula.xlsm, ok? Não esqueçam disso. E normalmente a gente trabalha em módulo, ok? Eu já deixei aqui, na verdade, eu já tinha feito um rascunho aqui no módulo sobre o que a gente vai utilizar, ok? O comando que a gente vai utilizar. O que vai começar agora a ficar diferente para a gente é que agora, em vez de só vir aqui em módulo, a gente vai começar a vir no useForm, ok? Então, eu já tenho esse useForm aqui, que eu criei. Vamos replicar ele aqui, para que vocês entendam o que foi feito e que ele vai funcionar de acordo com o código que nós escrevemos, ok? Então, vou gerar um novo useForm aqui. Então, useForm, esse é o nome dele, tá? Aqui a gente pode alterar. O nome que aparece aqui em cima é aqui no caption. Vou botar aqui, ó, vídeo aula, ele já aparece aqui em cima. E se eu quiser chamar o meu useform também de vídeo aula, eu também altero aqui, é o nome desse formulário agora especificamente, ok? Agora, o que a gente pode fazer aqui? A gente tem alguns botões aqui. Selecionar objeto, de rótulo, né? Rótulo é o nome que a gente vai dar aqui, tá? Não vou entrar nesse momento agora no rótulo. Vou só mostrar para vocês ali exatamente o que a gente fez ali. E temos aqui a caixa de texto, caixa de combinação, né? E um botão, tá? Nesse caso, a gente usou um botão e duas caixas de texto. Vou trazer uma caixa de texto para cá, mais outra caixa de texto para cá e vou trazer um botão, ok? Bom, vamos lá. No meu código aqui, tá? O botão salvar, tá? Eu estou chamando o campo onde eu vou colocar o nome de txt nome e estou chamando onde eu vou querer o e-mail de txt e-mail, tá? E vou criar um botão chamado, né, botão salvar, tá? btn salvar, perfeito? Bom, retornando aqui para o formulário, eu já criei as caixas. Agora, o que acontece? Eu vou ter que colocar o nome das caixas de acordo com o que eu vou utilizar no meu código, tá? Então, o nome dela aqui, ó, recebo aqui txt nome, txt e-mail. E aqui é o meu botão. Vou botar aqui também aqui o botão salvar. E no meu caption, o que é o meu caption aqui? É justamente o botão comando, botão 1. Vou colocar aqui salvar. Pronto, mudou aqui, perfeito? Então agora eu já tenho esse botão aqui para salvar. E eu espero duas informações, né? Eu espero aqui duas entradas do usuário, ok?
Então, assim, a gente tem que prever se o usuário vai errar, vai esquecer alguma coisa, perfeito? Então, vamos lá. Olha, por enquanto, se eu tentar executar aqui, ó, executou, abriu o formulário, mas não abriu nada, porque não tem nada, tá diferente do outro que a gente já executou aqui, tá? Aqui, ó, na validação, ele já funciona, perfeito? Vamos lá. Como nós vamos fazer agora que essa ação funcione no formulário? Para que isso funcione, a gente vem aqui no botão salvar, dá um duplo clique nele, ok? E ele já vai abrir com o código que está aqui. Só que não é esse que eu quero abrir agora, eu quero abrir o vídeo aula, que é o novo que eu estou fazendo. E aqui nós temos o do label, que foi que eu coloquei lá e tirei, então ele está trazendo o que tem dentro do botão, né? Do botão salvar. Eu vou remover aqui esse label nesse caso, porque não vem ao caso. E vou colar o código pronto já aqui, tá? O que ele está fazendo? Está dizendo que se for vazio, vai aparecer uma mensagem de digite algo, o campo não pode ser vazio. Ele está fazendo essa verificação e está setando o foco lá já no campo, ok? Da mesma forma aqui no e-mail. Então é isso que ele está fazendo. E caso atenda os dois aqui, ó, não seja mais vazio, os dois sejam atendidos, ele vai dar a mensagem de concluído com êxito. Perfeito? Então, salvando aqui e abrindo, melhor, vou fazer o seguinte, vou voltar aqui no vídeo aula, vou trazer um label para cá, opa, vou trazer para cá um label que vai ser, tem o label 1 e tem o label 2. Opa. Ó. Que vai ser, eu no caso, não quero adicionar nada especificamente no label, mas eu quero pegar aqui agora e colocar aqui, vai ser nome. Deixa eu fechar aqui, ó. Label, tá? Pode ser LB nome, só para saber e referenciar ali se for o caso, se tiver que apontar direitinho. Só que isso não muda o nome efetivamente dele. O que muda o nome é aqui no caption. Então aqui, ó, nome. Agora sim, ó. Agora, ok. Agora, caso eu queira criar uma ação em cima dele e tudo mais, aí eu venho aqui, dou um duplo clique e trago ele para mim, tá? Mas não é o que eu quero, não é o que eu quero fazer nesse momento. Deixa eu fechar aqui. Então aqui é nome e aqui vai ser e-mail. É isso que eu quero, tá? Vou salvar aqui, vou executar e vou clicar aqui, ó, digite algo. O campo não pode ser vazio, tá? Por que que está funcionando dentro do botão? Porque eu quero que essa ação funcione quando eu clicar no botão. Né? Quando eu clicar no botão, eu quero que ela funcione, e não quando eu simplesmente digitar aqui, ó, informe o e-mail. Tá? E agora, nesse caso, se eu salvar, só concluído com isso, porque foi exatamente o que eu pedi para fazer. Tá? Foi exatamente o que eu pedi para fazer. Somente isso aqui. Então, a primeira coisa, né, a gente criou a macro. Eu já abro um if, aqui eu posso ter vários outros campos, perfeito? Posso ter campo de idade, posso fazer validação por quantidade de dígitos. Então, a gente tem uma gama grande de possibilidades ainda para a gente aumentar essa validação, tá? Vou adicionar mais uns ifs aqui. O que eu vou fazer? Eu vou criar o campo que vai ser idade, tá? O campo que vai ser idade. Só que antes eu tenho que fazer uma validação
Deixa eu pensar aqui. Tá. Vou fazer uma validação para que ele considere esse campo para que ele seja apenas número, não pode ser texto. Então, if not is numeric, not is numeric, vou colocar um texto, ou o nome, texto, idade, ponto, value, e valor, né? O valor dela. Então, ok? Antes é se tivesse vazio, né? Antes aqui o meu if era se ele tivesse vazio. Agora, se não for numérico, né? Se o valor dele não for numérico. Se ele não for numérico, eu vou colocar aqui uma mensagem tipo digite apenas números, tá? Ok, com isso aqui eu posso sair da minha sub e dar o meu end if. Agora vou abrir um outro if txt idade, botei o i maiúsculo, ok, txt idade, ponto value maior que 0. Vamos fazer aqui um maior que 0. Depois eu vejo se a gente pode melhorar isso. Normalmente a gente sempre consegue melhorar, né? Ponto value maior que, sei lá, 120 anos, né? Eu estou fazendo aqui a comparação primeiro. Message box, idade inválida. Com isso, aqui eu consigo fazer o meu sub e o meu end if. Tá, eu acho que não tem nada. Errado. Para isso a gente vai precisar executar. Mas antes de executar, eu tenho que voltar aqui em vídeo aula e criar mais um botão que o nome dele vai ser txt idade. E vai vir chuva aí. Tá fazendo um barulho aqui bom aqui de que vai vir chuva. Tá? Posso colocar o label. Vou colocar aqui, pronto. Vou colocar lá o label. Vem aqui no caption. Cadê o caption do label? Tem o nome dele se eu quiser colocar. Ok? O nomezinho dele. Agora, cliquei errado, né? Não cliquei no rótulo. Bem na minha cara ali. E eu não vi. Tem hora que o óculos faz falta. Vamos lá. Então, idade agora. Ok. Então, agora vamos tentar executar isso aqui e ver se aparece alguma informação. Opa. Igual aqui, ó. Esquece isso aqui, ó. Não sei porquê, mas às vezes eu temo em fazer isso. Informe o e-mail. Aqui a gente poderia ter colocado, por exemplo, o e-mail tem que ter um arroba, né? A gente não colocou isso. E digite apenas números, ou seja, vou colocar aqui texto, digite apenas números. Vou colocar aqui um concluído com êxito. Então, perceba que a gente já consegue fazer uma evolução também dentro do VBA
e começar a construir formulários. É um pouco cansativo a parte de construção de formulários, é sim, mas a gente consegue, né, criar forms, onde esses forms vão ocupar parte da tela ou mesmo a tela inteira, e criar os botões, criar as ações, e aí começa a dar um aspecto maior, um aspecto melhor assim de um sistema. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, vamos supor, eu tenho aqui. Fora que a gente tem algumas funções depois que a gente habilita para maximizar, para minimizar, enfim, né? Algumas funções que a gente consegue colocar. Só nesse aqui que eu fiz essa, só ampliar aqui, né? Opa, vou vir aqui, vou salvar. Salvei, salvei. Só nisso que eu já salvei ali, só com essa dinâmica maior, ok? Então vocês vejam que ele já abriu a tela realmente um tamanho maior. Então aqui a gente vai adicionando outros botões, outros labels, né? Não somente às vezes somente entrada, mas de repente a gente pode trazer algum registro, alguma anotação também trazendo aqui, né? Para que seja exibido, a gente pega essas informações e coloca aqui. Então percebo que a gente começa a ter uma evolução grande aqui na parte do VBA com o uso dos formulários, ok? Então, por enquanto, vou finalizando por aqui. Curte, compartilha, se inscreve e até a próxima aula aí. Fui!